E aí, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom, gente. Como o Léo falou, para quem está nos visitando hoje, nós estamos em uma série baseada na carta de Paulo aos Romanos, e hoje a gente vai encerrar o capítulo 11. Eu já estou começando a sentir saudade de Romanos, gente. Ainda nem acabou, mas eu já estou com saudade. Só para a gente relembrar, na semana passada, o Léo expôs um texto aqui, e esse texto nos mostrou que Deus ele é, sim, capaz de restaurar o povo de Israel. Então, Deus ele tem poder suficiente para pegar aqueles ramos que foram cortados e enxertar esses ramos novamente à videira. E, nesse trecho que a gente vai tratar hoje, nós vamos ver que Deus não é só capaz de fazer isso, mas que Ele fará isso. Quando a gente pensa em Deus, existem alguns momentos que os caminhos dele parecem um tanto quanto contraditórios aos nossos olhos, né? E, sem dúvida, quando Paulo escreve essa carta, esse era um dos momentos, era esse o cenário. Só a gente parar para pensar juntos. O povo de Israel, que era o povo da promessa, o povo que tinha recebido as promessas, inclusive a promessa de um Messias, estava rejeitando Jesus. E os gentios, que não tinham nada a ver com a história, acabaram sendo incluídos nesse plano de salvação. Então, isso era contraditório. Ali, quando Paulo escreve esse trecho em especial, a pergunta que pairava no ar era: será que Deus mudou de plano? Será que, por acaso, ele desistiu do plano A e está escolhendo um plano B? E essa manhã, ela é uma manhã especial, porque a gente vai ter a oportunidade de ver que o nosso Deus não é do tipo que muda de planos. Nós temos hoje a oportunidade de juntos meditarmos sobre a fidelidade de Deus. Então, a minha intenção aqui nessa manhã é falar sobre esse plano salvífico e fazer com que esse plano gere nos corações adoração. É fazer com que esse conhecimento nos faça ajoelhar, porque essa é a função do conhecimento. O objetivo do entendimento do plano de Deus não é apenas informar a mente, mas levar o coração a louvar. Então, esse é o meu convite para vocês nessa manhã, para que o nosso coração esteja realmente queimando de amor, de fascínio por esse Deus e por esse plano que é, sim, perfeito. Vamos lá para o nosso texto, Romanos 11. A gente vai tratar hoje dos versículos 25 até o versículo 36. E a palavra de Deus diz assim, verso 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é para a maneira como Paulo inicia o verso 25. A primeira palavrinha desse versículo é porque.
ou em algumas traduções a palavra pois. E essa expressão, ela revela para nós que existe uma continuidade de pensamento. Então, existe uma conexão em tudo aquilo que a gente vai falar hoje com o que foi falado na semana passada. Então, o verso 25, ele, de certa forma, ele apoia o verso 24, que é o verso que revela esse desejo de Deus de enxertar novamente Israel à oliveira. Então, o desejo de Deus por esse povo não é passageiro. Deus não mudou de plano, esse continua sendo o plano dele. E Paulo chama a atenção para a importância desse mistério que ele vai falar, ao trazer um alerta para aquele grupo. Ele diz assim: eu não quero que vocês ignorem esse mistério. A palavra mistério, ela é uma palavra muito difundida no meio evangélico, não tanto entre nós, mas entre os pentecostais. Eu sou de família pentecostal, eu já ouvi muito isso, né? Isso é mistério. E quando as pessoas usam essa palavra, na grande maioria das vezes, ela traz a ideia de um enigma ou uma charada, de algo que ultrapassa a compreensão humana. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento e vê os momentos em que essa palavra foi escolhida para ser utilizada, a ideia que era trazida era a ideia de, sim, um elemento secreto do plano de Deus, que estava oculto, mas a partir de então foi revelado. Então, a ideia é essa: estava encoberto, mas agora foi revelado. E é justamente essa a ideia que Paulo vai trazer aqui. E qual é o motivo, então, de Paulo revelar esse mistério? Primeiramente, não é para satisfazer a curiosidade daquele povo. Não é para satisfazer a curiosidade sobre os acontecimentos do futuro. Paulo revela esse mistério para combater o orgulho deles, como o Léo falou aqui na semana passada. Esse é o contexto desse trecho. Paulo está tratando do coração daqueles irmãos, do orgulho que tomou conta do coração deles. Então, Paulo revela esse mistério para mostrar para eles que aquele plano não era sobre eles, de que eles foram simplesmente incluídos, mas que Deus não mudou de plano. Então, esse mistério, ele é compartilhado para que os gentios não se tornassem orgulhosos. Então, essa é a intenção de Paulo. E qual é, então, Nath, o conteúdo desse mistério? Do que Paulo vai tratar nesse trecho? A ideia central aqui é o momento e a maneira como Israel vai ser salvo. É disso que ele está tratando. Quando a gente vai lá para Romanos 11, logo no início do capítulo, o apóstolo Paulo começa esse trecho fazendo uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: será que Deus rejeitou o seu povo? Alguém se lembra da resposta que ele dá? De modo nenhum. Não existe essa possibilidade. Então, todo o texto depois disso, ele é um modo de Paulo afirmar esse argumento dele. Paulo está trabalhando esse texto, trazendo informações para confirmar essa ideia de que Deus não abandonou o seu povo. A questão é que Deus tratou com os gentios diferente do modo que ele tratou com Israel. Isso faz parte do plano dele. Israel foi endurecido, sim, mas esse endurecimento fazia parte do plano de Deus. Essa rejeição de Israel estava nos planos de Deus. Ele não foi surpreendido por isso e então precisou aceitar os gentios em sua família. Não é assim. Como o apóstolo Paulo diz, veio um endurecimento em parte. E essa palavra ela é importante para nós, porque significa que esse endurecimento ele não é definitivo. Ele não é um endurecimento permanente, mas ele é um endurecimento temporário. Então, existe um dia e uma hora em que esse endurecimento será removido. E quando isso vai acontecer? Quando chegar a plenitude dos gentios, igual ele afirma aqui no verso 25. E o que se refere a essa expressão, Nath? A plenitude dos gentios pode ser entendida como um número fixo de pessoas que Deus escolheu salvar. Então, existe um número X de pessoas que Deus determinou que seriam salvas. Então, quando esse número estiver completo, alcançaremos a plenitude dos gentios. Então, isso tem muito a ver com o que a gente sempre fala sobre aquela obrigação nossa de gerar ciúmes em Israel. Então, eles olharão para a nossa relação com Deus e vão ter ciúmes, porque
esse Deus é o meu Deus. E como eles estão se beneficiando desse Deus que é meu. E chegamos então ao verso 26. E assim todo Israel será salvo. E essa é, sem dúvidas, uma das expressões mais debatidas de toda a carta aos Romanos. A grande pergunta que os estudiosos fazem é: quem é todo Israel? E existem algumas possibilidades, tá? Ao longo da história da igreja, várias interpretações foram dissipadas, e eu trouxe para vocês 3 dessas interpretações, tá? Só para ajudar vocês a entenderem o porquê que a gente pensa como pensa. A primeira delas é que todo Israel significa todos os eleitos. Então, seria uma junção de todos os crentes em Cristo, ou seja, judeus e gentios. Muita gente boa, que inclusive a gente respeita bastante, entende isso dessa forma. Entende que todo Israel aqui poderia ser substituído pela igreja. Mas por que essa interpretação não faz muito sentido para nós? Porque em Romanos 11, o apóstolo Paulo cita Israel várias vezes e em nenhum dos momentos é como uma substituição para a igreja, como uma referência à igreja. Então, essa interpretação ela é menos provável. A segunda possibilidade é que todo Israel significa a soma de todos os judeus eleitos ao longo de toda a história. Então, seria uma junção de todos os judeus do passado, do presente e do futuro, formando todo o Israel. E por que essa possibilidade também é menos provável? Porque Paulo diz que vai revelar um mistério, algo que estava oculto. E isso aqui não está oculto, porque o próprio apóstolo Paulo está trabalhando o quê? A eleição. Então, Paulo já está falando desde lá de trás, desde Romanos 9, que aqueles que são escolhidos serão salvos. Então, não é nenhum tipo de revelação que Paulo estaria trazendo aqui. Então, nós chegamos na terceira possibilidade, em que todo Israel significa o povo judeu como um todo. E essa é a interpretação mais comum, essa é a posição de muitos estudiosos. Então, para essas pessoas, é um processo. Quando chegar a plenitude dos gentios, os judeus serão afetados por um grande avivamento. Então, quando Paulo fala todo Israel aqui, ele estaria exagerando, ele estaria utilizando uma hipérbole, tá? Então, é igual quando a gente diz assim, todo mundo estava na festa. Não quer dizer que todo o mundo estava na festa, mas que a grande maioria das pessoas estava na festa. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Todo Israel, ou seja, a maior parte da nação, a maior parte daquele povo será afetado e terá o seu coração convertido e, de uma vez por todas, se ajoelharão diante de Jesus. Então, por que a gente crê nisso? Porque esse contexto favorece esse entendimento. Se a gente olhar bem para esse texto, Paulo ele está trabalhando essa ideia e colocando ela em uma sequência. Então, a primeira parte, Israel vai ser endurecido. Israel foi endurecido em parte. Depois, os gentios, eles são incluídos no povo de Deus. Depois disso, chegou a plenitude dos gentios, o que acontece? Deus vai lá e remove o endurecimento dos judeus. E depois, muitos judeus creem em Jesus. Então, essa sequência, ela casa perfeitamente. Realmente, é a possibilidade que a gente acredita ser a correta. E como Paulo faz na conclusão de todos os seus principais argumentos, ele vai lá no Antigo Testamento e pega um texto para embasar essa ideia. E é isso que ele vai fazer na parte B do versículo 26 e no verso 27. Observem aí. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essa citação de Isaías e Jeremias, ela sim, obviamente, ela serve para afirmar o argumento do apóstolo Paulo, mas ela também revela para nós quando isso vai acontecer. Então, esse grande avivamento ocorrerá na volta de Jesus, quando o libertador virá de Sião. Então,
ele reúne esses textos do Antigo Testamento para provar para os seus leitores que existe uma continuidade entre as promessas do Antigo Testamento e o evangelho que ele estava apresentando ali. Então, essas duas coisas não são desconexas. Nós não precisamos escolher entre crer no evangelho e crer que as promessas para o povo de Israel irão acontecer. Essas duas coisas podem caminhar juntas. E a gente sabe que caminham juntas. A gente chega, então, no verso 28. Onde o apóstolo afirma: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele afirma que, quanto ao evangelho, eles são inimigos. E por que eles são chamados de inimigos? Porque eles não aceitaram o único caminho pelo qual a justiça pode ser oferecida ao homem, que é Cristo. Por esse motivo, sim, eles são inimigos de Deus. Mas vale a pena reforçar mais uma vez, essa rejeição fazia parte do plano de Deus. Deus não perdeu o controle nem mesmo da rejeição de Israel. Isso já era esperado por ele. E o contexto histórico nos ajuda a entender isso melhor. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, por exemplo, e a gente vê o próprio apóstolo Paulo se movendo, como que ele costumava fazer? O apóstolo Paulo chegava até uma cidade e qual era a primeira coisa que ele fazia? Qual era o primeiro lugar que ele ia visitar? Ele ia até uma sinagoga. E aí ele chegava lá e pregava o evangelho. E o que acontecia na maioria das vezes? Ele era rejeitado. Alguns poucos judeus se convertiam ao evangelho, mas a grande maioria rejeitava o evangelho. E o que Paulo fazia? Partia para os gentios. Então, não é que não houve judeus que aceitaram o evangelho, que aceitaram Cristo. Sim, houve, mas o número era muito pequeno se comparado com os gentios. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se, ao invés de uma minoria, a maioria dos judeus tivesse aceitado a Cristo. Vocês acham que talvez a gente estaria aqui hoje? Sem dúvidas, isso seria uma grande barreira à expansão do evangelho. Então, de certa forma, essa rejeição dos judeus impulsionou os apóstolos, os pregadores, a irem atrás dos gentios. Consegue perceber o quanto que esse plano de Deus ele é totalmente amarradinho, como ele é perfeito? Então, isso sem dúvida seria uma barreira. E eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. Ele diz que eles são inimigos, mas eles são temporariamente inimigos. E ainda dizendo que eles são inimigos, ele acrescenta uma informação aí, observem nesse verso. Ele diz que eles também são amados. Eles são amados por causa dos patriarcas. E é óbvio que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que eles são amados por causa de alguma ação dos patriarcas que fez com que Deus, de certa forma, tivesse alguma dívida com eles. Não é isso, tá? Então, é muito mais sobre o Deus dos patriarcas do que sobre os patriarcas. Então, a grande questão é esse Deus que está por detrás, que é um Deus que é fiel às suas palavras, que é um Deus que é amoroso. E por que eles permanecem amados, então, Nath? Apesar da rejeição deles. São anos de rejeição. E por que Deus insiste nesse amor? E a resposta está aí no próprio versículo. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra irrevogável significa algo que não é revogado, não é retirado, algo do qual Deus não se arrepende. Então, quando Paulo cita aqui o chamado de Deus, essa é uma clara referência à eleição dos judeus. Então, isso não é mutável. Deus não é um Deus bipolar que elege um povo e depois vira as costas para esse povo. Então, o chamado de Deus permanece, assim como os dons.
E aqui é uma provável referência aos privilégios que foram concedidos por Deus a Israel. Vocês se lembram lá em Romanos 9? A gente falou de alguns desses privilégios. Só para relembrar, nós falamos sobre a adoção, a glória, alianças, lei, culto, promessas, patriarcas e, inclusive, o Messias. Então, Deus não se arrepende de nada disso que ele deu para Israel. E ele também não vai retirar essas coisas porque Israel está o rejeitando. E eu queria liberar, diante desse versículo, uma chave para você. Vocês gostam, não gostam de chave? Mas essa aqui, gente, de verdade, essa é inédita. Tá? Vocês nunca ouviram isso, eu tenho certeza. Em toda a vida de vocês. Segura aí a chave. Deus é fiel. Mas muito diferente do que vem na nossa mente quando a gente ouve isso, Deus não é fiel quando você consegue comprar o carro que você tanto desejava. Deus não é fiel quando você consegue aquela porta de emprego. Não. Deus não é fiel aos nossos sonhos e aos nossos propósitos. Deus é fiel ao seu plano. Deus é fiel aos seus propósitos. Ele não desiste, não existe nada que seja difícil para Deus, para que ele tenha um plano B, um plano C, um plano D. Ele não precisa disso. Deus é fiel a tudo aquilo que ele deseja cumprir. E ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou que iria cumprir. Eu não sei vocês, mas eu já li a Bíblia toda. E lá no finalzinho, Apocalipse, deixa a gente seguro, porque vai dar tudo certo. Nós podemos descansar nessa verdade. E, gente, eu fiquei tão maravilhada com isso. É óbvio que a gente sabe disso. Mas é tão bom a gente refletir na fidelidade de Deus, porque isso traz segurança para nós. Nós podemos descansar nessa verdade de que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Então, a fidelidade humana, ela não anula a fidelidade de Deus. É por isso que Israel também pode descansar nessas promessas. Existem promessas para esse povo e essas promessas irão se cumprir, porque a desobediência deles não muda o caráter de Deus, porque Ele é fiel. Então, o meu desejo nessa manhã é que a gente tenha isso como verdade no nosso coração. Que a gente saia daqui com essa certeza de que o nosso Deus é fiel. Gente, eu estou me tremendo, não sei porquê. Aqui no verso 30, então, o apóstolo Paulo ele vai refrescar a memória dos seus leitores, ao lembrar eles o seu passado. Vocês se lembram qual era o contexto que eu falei aqui? Era um contexto de orgulho entre os gentios. Eles estavam olhando para a realidade deles e olhando para a rejeição do povo de Israel e pensando, Deus descartou eles, incluiu a gente e está tudo certo. A gente se deu bem no final das contas. E aí, Paulo fala aí no verso 30, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo pega esse orgulho deles e fala, vem aqui com o tio Paulo. Vamos sentar, que eu vou relembrar a vocês quem vocês eram. Então, vamos lá, vamos lembrar? No passado, vocês eram desobedientes. Vocês não queriam nada com Deus. Mas a misericórdia de Deus alcançou vocês e, por causa disso, vocês são obedientes agora. Com eles, vai acontecer isso também. Eles eram obedientes. Passaram a ser desobedientes, rejeitaram Cristo, mas no futuro eles serão afetados e passarão a ser obedientes. Então, a mesma misericórdia que tem sustentado a obediência de vocês vai chegar até eles também. Então, Paulo explica esse processo, que é um processo diferente do que aconteceu com os gentios. Mas não existe nenhum tipo de retenção de misericórdia por parte de Deus para esse povo. E a gente chega então no verso 32, onde ele conclui essa ideia. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a
todos. Então, mais uma vez, ele vai relembrar um argumento que ele já falou em Romanos. Todos somos pecadores. Todos somos indesculpáveis. Nenhum de nós merecia salvação. Então, Deus encerrou todos na desobediência. É assim que todo ser humano está, no mesmo patamar diante de Deus. E qual é a razão de tudo isso? Para que Deus revele a sua misericórdia a todos, gentios e judeus. E isso também é muito lindo. Paulo encerra essa parte dessa sessão mostrando algo surpreendente para nós. A capacidade do nosso Deus de pegar uma coisa ruim e transformar em uma coisa boa. Deus pega a desobediência humana e faz dela uma oportunidade para mostrar a fidelidade dele, para mostrar a misericórdia dele, para mostrar o amor dele. Então, não há nada difícil para Deus. Todo Israel será salvo de uma maneira que a misericórdia de Deus será evidente para todas as pessoas. As pessoas vão olhar e vão ver, nossa, realmente ele é fiel. Realmente ele não se esqueceu do seu povo. E como nós vimos na semana passada, isso resume muito bem a ideia que está sendo apresentada por Paulo em toda a carta aos Romanos, que é justamente esse combate ao orgulho humano. Quando se trata de salvação, quando se trata de eleição, nós não temos do que nos orgulhar, porque estamos aqui por pura misericórdia e por pura graça. E futuramente os judeus também serão afetados por pura misericórdia e pura graça de Deus. Nós chegamos então na parte final desse trecho, onde está a famosa doxologia de Paulo de Romanos 11. Nós cantamos algumas coisas sobre esse texto aqui, e ele é, sem dúvidas, um dos trechos mais lindos de todo o Novo Testamento, gente. De verdade. É muito lindo. Paulo conclui de uma maneira bem apropriada as análises teológicas mais profundas e mais difíceis que ele fez. Eu quero que vocês olhem para essa doxologia não como um arremate simplesmente do capítulo 9 ao 11. Paulo não está fechando o trecho do capítulo 9 ao 11. Paulo com certeza está na mente dele todos os 11 capítulos até aqui. Toda a jornada, tudo aquilo que ele explicou, todo o conhecimento que ele liberou. Então, diante desse plano milimetricamente calculado por um Deus que é bondoso, amoroso, fiel, Paulo fica sem palavras. Paulo fica encantado. Paulo fica maravilhado. Paulo se coloca de joelhos. E a resposta dele é louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então, eu queria muito que você saísse daqui dessa manhã com esse entendimento. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que a teologia tem feito com o seu coração? Nós somos uma comunidade que preza muito pelo estudo. As nossas pregações são expositivas e eu vou falar para vocês que essa é uma das coisas que eu mais me orgulho de pertencer a esse lugar. E eu louvo a Deus pela vida do Léo, que sempre insistiu muito nisso. E eu, inclusive, resisti muito à pregação expositiva. Eu falei, não vai dar, é muito difícil. E hoje eu não me vejo pregando de outro jeito. Nós insistimos que nas quintas a gente tenha teologia em forma de oração. O nosso louvor tem teologia, as terças. Nós somos uma comunidade que amamos teologia, gente. Mas o que ela tem feito com o nosso coração? Porque é muito fácil a teologia gerar, sabe o quê? Soberba. Orgulho. Mas não não é isso certo. A teologia, ela precisa fazer isso aqui, que foi o que eu coloquei como tema da nossa mensagem. Ela precisa nos fazer nos render diante do Senhor, nos ajoelhar diante do Senhor, adorar. Então, a teologia precisa transformar-se em doxologia. E Paulo nos ensina isso aqui. Ele não consegue conter, é mais forte do que ele. Quando ele vê, ele já está louvando e adorando a Deus. Então, a doutrina, ela conduz ao louvor. O entendimento, ele inevitavelmente leva à adoração. O conhecimento nos leva a ficar de joelhos diante de Deus. É por isso que nós insistimos tanto em estudo.
em palavra, em Bíblia, porque a gente sabe que essa é a maneira da nossa vida ser transformada. Essa é a única maneira da gente conseguir ter uma vida real de adoração ao Senhor em todos os momentos. Então, eu quero que vocês imaginem comigo o apóstolo Paulo subir numa trilha. Quem aqui já fez trilha sabe como é que é. E a gente sobe, 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 parece que aquilo nunca vai chegar. E agora o apóstolo Paulo chega ali, no alto daquela montanha. E aí ele para e contempla. E é isso que eu quero que vocês façam comigo a partir de agora, tá? Verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Ele começa esse trecho falando, essa expressão diz muita coisa. É uma letrinha, mas que mostra o tamanho do maravilhamento de Paulo. Ele está surpreendido, ele está surpreso, ele está maravilhado, ele está encantado, e por isso ele exclama, ó profundidade da riqueza. E isso aqui é uma referência aos recursos infinitos de Deus. Paulo está meditando em tudo aquilo que Deus dá. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da graça, da misericórdia, da bondade, da sua saúde que fez você chegar até aqui. Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente recebe. Não existe nenhum recurso que seja gerado por nós mesmos. Ele é a fonte de toda a riqueza. E aqui, provavelmente, Paulo também está pensando na bondade de Deus a conceder a salvação ao homem. Essa é a maior das riquezas que Deus poderia nos dar. E ele exalta também a sabedoria e o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus aqui, ele se refere ao entendimento de Deus, ao entendimento inclusivo e exaustivo de Deus. Não existe ninguém que saiba mais do que ele. Pensa numa pessoa inteligente. Eu, por exemplo, amo Jonas Madureira, mas às vezes eu não entendo as coisas que ele fala. Porque ele é muito inteligente, a mente dele é muito mais evoluída do que a minha mente. E aí a gente para pensar em Deus. Ele é o detentor de todo o conhecimento. Não existe uma mente que seja tão megamente quanto a mente dele. E aqui ele fala também sobre a sabedoria. E a gente pode entender a sabedoria como um arranjo, como uma adaptação de todas as coisas para o cumprimento dos santos propósitos de Deus. Quando a gente para pensar sobre a sabedoria, foi a sabedoria de Deus que arquitetou o plano da salvação. E esse é um dos motivos para a gente exaltar o Senhor. Olha como Ele é um Deus sábio. E Ele exclama também, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Os juízos de Deus, os caminhos de Deus, eles não são só profundos, mas eles são também insondáveis. Seres finitos como nós, limitados como nós, não temos a capacidade de penetrar nas profundezas desse conhecimento. E é interessante que alguns teólogos falam sobre esse trecho, que a gente tem a ideia de que Deus talvez deva ser exaltado por coisas que a gente não conhece. Que é como se Paulo estivesse aqui liberando esse louvor a Deus por causa de um mistério que ainda está desconhecido. Mas não, Paulo libera esse louvor nessa profundidade por conta de coisas que ele entendeu. A mente dele compreendeu aquele plano, e aí ele olha para aquele plano e ele fala, nossa, uau, eu não acredito que ele é tão sábio assim, que ele é tão inteligente assim, e ele não consegue conter a adoração. A segunda estrofe, então, desse hino de Paulo é composto por 3 perguntinhas. Veja aí o verso 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Essas 3 perguntinhas, elas são emprestadas do livro de Isaías e do livro de Jó. E elas são perguntas retóricas e as 3 têm a mesma resposta. Ninguém. Absolutamente ninguém. Quer ver? Vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém.
Absolutamente ninguém. Porque a mente de Deus não pode ser exaurida, conhecida pela nossa mente, que é uma mente finita, e ele é um ser infinito. A segunda pergunta: ou quem foi o seu conselheiro? Quem será que deu conselhos a Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém, porque nós não podemos tornar Deus mais sábio com os nossos conselhos. Os nossos conselhos não servem de nada para Deus. E a terceira pergunta é a seguinte: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe fosse restituído? E a resposta é: ninguém. Absolutamente ninguém, porque Deus não depende de nós e nós não temos essa capacidade de dar algo para Deus. Na verdade, tudo aquilo que a gente dá para Deus, nós estamos simplesmente devolvendo a Ele, porque antes Ele nos deu. Então, Paulo conclui no verso 36, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas, ou seja, Deus é a origem de tudo. Todas as coisas são de Deus, porque Ele é o autor de tudo. Então, para que algo exista, basta apenas que Deus queira que aquilo ali exista. Para que algo aconteça, basta apenas que Deus queira que aquilo aconteça. E por meio dele são todas as coisas, ou seja, Deus ele é o sustentador de tudo aquilo que existe. Se nós formos nos perguntar de onde surgiram todas as coisas, a nossa resposta vai ser: de Deus. Tudo veio dele. Ele foi quem criou todas as coisas, como nós cantamos aqui nessa manhã. Se nós indagarmos como que todas as coisas vieram a existir e como que essas coisas continuam existindo, a resposta será: por intermédio de Deus. É por causa dele. É por causa dele que o mundo não acabou na última ventania que teve. Foi só porque ele não quis. Porque por meio dele são todas as coisas. Todas as coisas são por Deus, pois todas as coisas são criadas por ele como um único agente poderoso que fala e as coisas surgem. E para ele são todas as coisas. Além de tudo isso, Deus também é o herdeiro de todas as coisas. Se nós perguntarmos para onde todas as coisas irão e qual é o propósito último delas, a única resposta possível será: para Deus. E diante disso, a declaração final de Paulo é: cara, eu me rendo. A ele seja dada a glória para sempre. Deus é o alvo de todas as coisas. É porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a Ele. Ele é quem merece toda a glória. Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido de que elas procedem de Deus. Ele é o criador e o agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. E ele é a finalidade essencial, em cuja glória todas as coisas haverão de redundar. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A ele não somente devemos tributar toda a glória, mas para ele redundará toda a glória. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aqui eu chego já no final dessa mensagem, e como eu falei, a gente chegou no capítulo 11 de Romanos. Nós estamos em uma jornada já há um tempinho, e eu queria que a gente agora juntos recapitulasse um pouquinho do que a gente já viu até aqui. Vocês estão com tempo? Tem alguém com pressa? Estou brincando, vai ser rápido, tá? Paulo inicia o livro de Romanos já declarando o poder do Evangelho, que é justamente esse assunto que ele vai tratar em toda a carta. Paulo esmiuça o Evangelho para nós ali desde o primeiro capítulo dessa carta. Nos primeiros capítulos, nós vimos também que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Todos somos pecadores, como afirma o próprio apóstolo. Sendo assim, Paulo vai nos mostrar que só existe um único caminho para que a gente seja justificado. E esse caminho é através da fé.
A paz com Deus, descrita por ele lá no capítulo 5, ela só é uma realidade através deste meio, não pelas obras, mas pela fé. Paulo apresenta, então, nos próximos capítulos, a nova realidade dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Ele diz que nós somos livres do pecado pela graça. E que agora, livres do pecado, nós podemos voluntariamente ser escravos da justiça. Nos próximos capítulos, então, Paulo vai explanar sobre essa nova vida, designada por ele como uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito de Deus. Nós somos amorosamente lembrados em Romanos 8 de que nada tem poder de nos separar do amor de Deus. E nós também somos lembrados que os sofrimentos dessa era presente não podem ser comparados com a glória que nos aguarda no futuro. Em Romanos 9, nós recebemos uma aula sobre doutrina da eleição. Vimos que Deus salva pessoas. Ele soberanamente escolhe pessoas para serem salvas, não por mérito delas, mas pela misericórdia dele. E é por essa mesma misericórdia que os judeus não são excluídos desse plano. Nas últimas semanas, nós vimos que eles também estão garantidos, eles serão enxertados novamente à oliveira. Nós podemos esperar esse grande último avivamento entre os judeus. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Quando a gente está montando um quebra-cabeça e a gente olha as pecinhas sozinhos, não faz muito sentido, não é? Você vê ali um pezinho, você vê uma nuvem solta, não faz sentido. Mas quando a gente junta todas as peças e a gente olha, uma bela imagem surge, não é? E é isso que o apóstolo Paulo fez até aqui. Ele foi juntando todas essas pecinhas do plano de Deus. E agora ele olha e contempla. Ele olha e consegue ver o tamanho da sabedoria de Deus em arquitetar esse plano. E a conclusão que eu chego é: não dá para entender esse evangelho e continuar o mesmo. Não dá para entender esse evangelho e não ter a sua adoração transformada. Não dá para chegar aqui domingo e não sentir desejo de levantar cadeiras. Porque a gente para pensar quem a gente era, indesculpáveis, distantes de Deus. Mas a justiça nos alcançou através do sacrifício de Cristo. A paz está garantida. Nós podemos esperar por uma glória futura. Nós temos a certeza, porque o nosso Deus é fiel, de que um dia, finalmente, os nossos olhos estarão o vendo, face a face. Não dá para entender esse evangelho, olhar esse quebra-cabeça e não se colocar de joelhos. Só tem esse caminho. O lugar mais alto da maturidade cristã não é saber tudo sobre Deus, é reconhecer que Ele sabe tudo. E é por isso que a gente se rende, é por isso que a gente adora, é por isso que a gente louva, porque o nosso Deus é sábio. E a nossa função é aprender a descansar nessa sabedoria e adorá-lo. E é esse convite que eu quero te fazer agora. Vamos adorar a Deus juntos? Vamos? Ele é digno. Amém.